Olá, amigo telespectadores, está começando o Esporte Mais, com a bola rolando no gramado nas 4 linhas, e vocês vão ficar por dentro de tudo que aconteceu nos jogos de final de semana. Está no ar o Esporte Mais. O Brasileirão segue como o mais embolado dos últimos tempos após a realização da 22ª rodada. Nós vamos conferir como foram os times no Rio neste final de semana, começando pelo clássico carioca na noite de sábado. O Vasco da Gama venceu o Fluminense por 2-0, clássico disputado no Engenhão, que parou a reação que o Flu vinha fazendo no campeonato com vitórias consecutivas. Foi uma semana amarga para os tricolores. Eliminado no meio da semana da Copa do Brasil pelo Juventude, os tricolores reclamaram muito do primeiro gol marcado por Verratti, pois antes de sobrar para o argentino, a bola bateu no braço do zagueiro Léo, que estava na área. O árbitro Daronco olhou o VAR, mas validou o gol. Já o segundo gol saiu de uma linda jogada. João Vitor conseguiu uma ótima roubada no meio de campo, avançou e fez bonito cruzamento. Verratti finalizou com força e Fábio realizou uma defesa, mas Vitor Luiz chegou bem para marcar de cabeça. Nós vamos acompanhar agora alguns trechos da coletiva de Rafael Cabral e de Mano Menezes após o jogo. Paiva, boa noite. Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Hoje a gente viu um Vasco bem mais equilibrado na partida, né? A gente vinha falando nas últimas entrevistas aqui do desgaste do time, das viagens, e hoje o Vasco novamente mais equilibrado, mais competitivo. O Fluminense, apesar de ter alguns momentos bons ali no jogo, não conseguiu assustar, não conseguiu agredir o Vasco, né? O que aconteceu para o time retomar aí esse caminho, essa entrega, esse equilíbrio que a gente já tinha visto antes? A importância dessa vitória nesse momento no Campeonato Brasileiro, agora com uma semana livre aí para treinar pela frente. Como que você vê esse cenário? Obrigado. Eu acho que não teve nada que fosse um ponto fora da curva, né? Eu acho que a gente trabalhou da mesma forma que a gente estava trabalhando em todos os jogos, né? Realmente hoje o jogo encaixou da forma que a gente gostaria em todos os aspectos, né? Eu acho que a gente defendeu melhor, mais compactado, a gente entrou no jogo mais rápido, a gente errou muito pouco individualmente, a gente conseguiu controlar, ter uma boa posse, mas conseguimos machucar um pouquinho mais a defesa, o gol ali do Fluminense, e é esse equilíbrio que a gente sempre busca, né? Não teve nada de diferente na preparação para o jogo dos outros jogos do que a gente fez, né? Realmente a oscilação que existe dentro da competição é muito difícil de você não tê-la, né? Então eu acho que a gente tem que tentar buscar jogar mais jogos assim. Então qual é o segredo? Eu não sei. A gente está buscando o tempo todo fazer todos os jogos desse nível, né? Então hoje mais uma vez encaixou um bom jogo e hoje os jogadores estavam num momento assim que eles sabiam que precisavam entregar, né? Por mais que a gente tenha avançado na Copa do Brasil, a gente sabia que a gente poderia ter jogado melhor. Aquela empate do Red Bull que escapou a vitória no final, a gente sabia que a gente precisava estar concentrado no segundo tempo, e acho que hoje encaixou tudo do que a gente trabalha, do que a gente pensa, do que a gente gostaria que a nossa equipe executasse individualmente, coletivamente, e agora a gente tentar manter isso o máximo possível, oscilar o menos possível, para a gente continuar jogando desse nível aí. Boa noite, Silene Pinto do canal Flu News. Queria que você fizesse uma análise do jogo e o quanto a questão daquele gol, do tempo para ele ir ao VAR, o Daronco, o quanto isso mudou o rumo do planejado, do time, do emocional. Você desse uma avaliada nesse ponto. Bom, boa noite a todos. Clássicos são jogos de poucos erros, geralmente, de poucas oportunidades. Quando algo acontece para A ou para B, isso é determinante quase sempre para estabelecer um resultado, ou pelo menos uma estratégia favorável para um lado ou para outro lado. A gente vê dessa maneira, né? Então,
A equipe vinha trabalhando bem, iniciou bem o jogo, estava bem postada. Acho que as coisas se caminhavam para a gente seguir a nossa série de bons resultados. E o lance foi muito marcante porque tirou a tranquilidade da equipe. Foi tão absurdo. Porque às vezes existe diferença na interpretação, né? A gente tende a interpretar a favor da gente. Mas foram todos os jogadores que reclamaram do lance. O lance parou praticamente na hora em que a bola bate na mão 2 vezes, né? A primeira do Léo Pelé e depois do Verratti. Então isso é muito marcante na medida em que você está acostumado que a regra diz outra coisa. Você foi preparado para saber que a regra diz outra coisa. E quando é a favor da gente, a regra é aplicada dessa maneira. Quando é contra, você quer da mesma maneira, você quer justiça. E não foi o que aconteceu aqui hoje. A gente acho que é uma coisa que não pode acontecer nesse nível de jogo que a gente tem, nessa grandeza de jogo que a gente tem, do nível da arbitragem que a gente tem. Nós não estamos falando de um árbitro FIFA, nós não estamos falando de um árbitro que está começando, ele sabe. Ele foi chamado no VAR, ele relutou muito para ir ao VAR. Nossos jogadores escutaram ele tentando convencer o VAR de que não tinha acontecido nada. Então eu achei muito, muito forte para um lance só. Ficamos procurando até agora a falta que foi marcada contra a gente, não achamos a falta. Então já não existiu a falta. O jogo sai limpo com a bola, vai sair. Não temos a falta. Segundo lance, tivemos uma falta no nosso zagueiro. Não foi um bloqueio, foi um empurrão que derrubou o nosso zagueiro. Terceiro, a bola bate na mão do primeiro jogador do Vasco. E antes de falar dos outros jogos dos times do Rio, vamos conferir os resultados do sábado. Destacando Fortaleza do técnico Vojvoda, que venceu o Criciúma por 1-0 e assumiu a vice-liderança, ultrapassando o Flamengo com 42 pontos, apenas um do líder Botafogo e com um jogo a menos. Grande campanha do time cearense. No sábado ainda, o Cuiabá perdeu para o Grêmio em 3-1. Corinthians empatou com o Bragantino e o empate de 0-0 também no Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Avançando para a rodada de domingo, teve jogo pela manhã. O técnico Arthur Jorge resolveu poupar jogadores e se deu mal, hein? O Juventude ganhou o Botafogo por 3-2. Muito mexido em sua escalação, o Botafogo viu o time gaúcho colocar 3 na rede no placar, sob o comando de Nenê, que teve grande atuação. Danilo Boza, Carrilho e Marcelinho fizeram a diferença. Cuiabano e Marçal ainda descontaram para o Glorioso, que dominou o segundo tempo, mas não fez o suficiente para buscar o empate. O Botafogo, no entanto, segue líder por conta do empate entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã, que falaremos em instantes. O certo é que o jogo em Caxias do Sul foi repleto de muita emoção. Acompanhe agora o técnico Arthur Jorge, que falou logo após da partida. Dificuldades que tu viu do Juventude, o que te trouxe mais dificuldade na manhã deste domingo? Exatamente aquilo que nós hoje não conseguimos ser muito competentes defensivamente. Cometemos muitos erros defensivamente, fomos particularmente na primeira parte, muito ineficazes nesse momento. É muito difícil, 2 competições, o Botafogo veio claramente desfalcado aqui, pensando na Libertadores no meio da semana? Não, nós estamos são 3 competições que nós tivemos a última competição agora com o Bahia, há 4 dias atrás. Não viemos desfalcados, viemos com aqueles que eram possíveis, aqueles que nós tivemos a possibilidade de hoje aqui ter, mas a verdade é que não conseguimos ser uma equipa tão forte naquela que nós deveríamos ter sido. Disputar 3 competições no Brasil é uma situação, é uma tarefa difícil? Não, são as competições que existem, nós queremos competir em todas elas, ainda que por vezes isso possa, de certa forma, justificar algum déficit de performance, mas aqui não se trata de encontrar desculpas,
apenas e só encontrar razões para aquilo que nós hoje não conseguimos fazer. São jogos com características distintas também, né, Arthur? Mata-mata, Campeonato Brasileiro, tem o cansaço, cada 3 jogos tem que escolher atletas para jogar, daqui a pouco tem pouco tempo de treinamento também. Te pergunto em relação a isso, como que vira a chave de uma competição mata-mata para uma competição de campeonato mais longo, onde o Botafogo está bem e até pode se dar o luxo de pensar jogo a jogo? Eu acho que a vantagem está em não pensarmos nessa diferença, pensarmos que em cada jogo tem uma importância elevada. E não sei se nós hoje percebemos da importância que este jogo, este resultado teria aqui para nós. E tem sido essa a minha abordagem também. Cada um dos jogos tem máxima importância e hoje era o jogo mais importante que nós tínhamos para fazer, independentemente de termos jogado há 4 dias para a Copa e de jogarmos daqui a 3 dias para a Libertadores. É esta a minha forma de pensar e de ver e tentar fazer também com que a própria equipa se foque, se concentre em cada um dos jogos, porque todos eles têm uma importância muito grande, ainda que no campeonato, como diz, pela questão de ser uma prova, uma competição com muitos jogos, mais longa de regularidade, possa dar a sensação, uma falsa sensação, de que haverá um ou outro jogo menos importante, mas não, são todos eles, cada ponto conta para se conseguir no final fazer as contas que se quer. E no Maracanã, Flamengo empatou com o Palmeiras. Faltou um vencedor para a partida entre os dois times, mas não foi por falta de tentativa. Os rubro-negros e alviverdes fizeram um grande no jogo no estádio Mário Filho, digno da rivalidade que construíram nos últimos anos. Inflamados pelo recente confronto nas oitavas de final da Copa do Brasil, o placar em 1-1 neste domingo teve gols de Arrascaeta, um dos melhores em campo, e de Luigi, de apenas 18 anos, que empatou para os paulistas já nos minutos finais. O Flamengo deixou escapar a chance de ultrapassar o Botafogo e o Palmeiras, engatou seu 4º jogo sem vitórias na competição. Nós vamos conferir o que falou o técnico Tite logo após o jogo, ao lado do seu auxiliar, Kleber Xavier. Acompanhe. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Boa noite. Tite, queria te perguntar em relação à sequência de gols de bola aérea que o Flamengo vem tomando. Todo jogo o Flamengo vem sofrendo gols de bola aérea. Sabe o que tem motivado, o que vocês acham, que tipo de erro que o time tem cometido para sofrer tantos gols na bola aérea, e te perguntar por que você tirou o Pedro na fase final da partida, já que ele vinha conseguindo prender as bolas ali, e a partir do momento que o Gabigol entrou ali na referência, a bola não ficou mais tão presente ali no setor de ataque, o Palmeiras conseguiu chegar mais. Boa noite. Boa noite. Primeiro, um grande jogo de 2 grandes equipes. Eu vou fazer assim, depois eu respondo. Com 2 grandes trabalhos, com 2 grandes clubes fazendo um investimento extraordinário e tendo em cada enfrentamento um altíssimo nível. O gol, ele é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada, de cabeceio. E nós temos o mesmo índice de gols tomados, tal qual a média do campeonato, porque os adversários também têm qualidade. E esse não, ela foi uma bola de rebote e de retorno. Sobre o Gabriel, nós temos uma substituição, o Nico pedindo para sair, a sequência com o Eric, e nós temos uma mexida só mais. E de ter um jogador mais para ter posse de bola, como aconteceu com o Gabi. E aí eu respeito, mas discordo. Nós ficamos mais com a bola quando o Gabi entrou. Por quê? Porque é um jogador de flutuação e não da frente. E a posse de bola e as articulações, a gente começou a ter mais, porque ele é a característica dele essa. Tite, boa noite. Raíssa Simplício, da Gol Brasil.
Você falou sobre essa questão do gol ter sido de rebote, não na bola parada. Então, eu vou meio que refazer a pergunta do Fred e vou utilizar essa questão, né, que eu acho que tem preocupado muito o torcedor, é essa bola levantada na área do Flamengo. A impressão que a gente tem, os gols que o Flamengo leva, em sua maioria, são com essas bolas alçadas na área, seja de bola parada, seja do rebote, que colocam a bola pelo alto. Como é que vocês têm trabalhado isso? Essa percepção que nós temos aqui de fora é a mesma que vocês têm? Tem sido trabalhado isso ou não tem essa percepção? Enfim. E, se me permite mais uma, no final do jogo eu vi jogadores bastante cansados, né? Uma sequência de jogos difíceis e muito pegados. Como é que está essa questão de... Tem as lesões agora, como é que está com a diretoria essa questão de reforços? Duas partes. Eu vou repetir, Muricy, é trabalho. Trabalho com concentração e foco. Ele não foge desse aspecto, qualquer que seja a bola, tanto de bola andando, nós temos um índice muito, quanto de bola de rebote ou bola alçada de frente, como queira. Então, ele não foge do trabalho e da concentração, nesse aspecto. Contra contratações que ela fez a colocação. Precisa de reforços? É isso que vocês enxergam? Se eu disser para ti que sim, aí tu vai escrever lá no outro, te pede reforços. Nós temos consciência muito grande do trabalho. E eu tenho consciência muito grande, tal qual a direção, da necessidade de todos os aspectos que são importantes para o Flamengo. Nós temos consciência disso, de cada vez mais fortalecer. Confiram os outros resultados de domingo. O Bahia ganhou do Vitória por 2-0, o São Paulo por 1-0 com o Atlético Goianiense e o Internacional empatou com o Atlético Paranaense em 2-2. No meio da semana nós teremos agora as Libertadores, mas antes disso nós vamos falar de notícias dos esportes das cidades e começaremos por Rio das Ostras. Depois de Tanguá, Queimado, Areal e Búzios, agora foi a vez de Rio das Ostras receber mais um núcleo do Follow the Future de iniciação ao beach tênis, o esporte que mais cresce no país, com mais de 1.300.000 praticantes. Na praia de Abricó, neste sábado, a partida de 13 horas, o multicampeão mundial, o italiano Alessandro Calbucci, esteve capacitando professores e, na sequência, ofereceu uma clínica para cerca de 80 crianças e adolescentes da cidade. A rede, marcação da quadra, raquetes e bolinhas foram doadas para que o estabelecimento de um novo local para a prática do esporte na cidade. E o Magiense, gente, o Magiense do Sinho, um abraço aí ao nosso presidente Sinho, que está confirmado mais uma vez para a disputa da Série B2, a quarta divisão do futebol profissional do estado do Rio de Janeiro. O Verdão da Baixada irá estrear na competição contra o Uni Souza, que subiu da Série C como vice-campeão. O campeão da Série C, o Niteroense, e outros times nas disputas que têm ainda um bom sucesso: Zinza, Rio de Janeiro, Carapebus, Serra Macaense, Barra Mansa, Campo Grande, Rio São Paulo e 7 de abril. A competição está prevista para começar no final de setembro. E voltando a falar agora dos grandes clubes do Rio, vamos agora à agenda do meio de semana pela Libertadores da América. Abrindo as oitavas de final, Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira às 19 horas no Couto Pereira, em Curitiba, primeiro mando do Grêmio. Na quarta, vocês acompanham o jogão entre Botafogo e Palmeiras às 21h30, primeiro jogo no Engenhão. Na quinta, o Flamengo recebe o Bolívar, planejando conseguir uma goleada para ter tranquilidade no jogo de volta, quando enfrentará a Altitude de La Paz na Bolívia. Outros times brasileiros na disputa serão o Atlético Mineiro, que pega o São Lourenço, e o São Paulo, que enfrenta o Nacional de Uruguai.
Nós vamos falar agora dos times menores do Rio, num rápido giro sobre as competições estaduais e nacionais. Definidos finalistas da Série A2, a segundona do futebol do Rio. Maricá e Olaria disputarão a decisão que classifica apenas o campeão para a disputa da primeira divisão de 2025. O Maricá conseguiu uma virada emocionante de 4-3 depois de estar perdendo por 3-2. O placar agregado ficou em 4-4, mas aí valeu a melhor campanha do Maricá sobre o Audax. Garantindo a classificação da equipe da casa, Pablo Tomás, artilheiro da competição, fez o gol heróico da classificação. Na outra semifinal, com o gol de Jailson, o Olaria bateu o Duque de Caxias por 1-0, na partida de volta da semifinal da Série A2 do Carioca, na manhã de domingo, 11 de agosto, na Rua Bariri, e se classificou para a final da competição. O empate já dava a classificação ao Azulão pela melhor campanha na Taça Santos Dumont, porém a vaga veio de forma suada, já que os visitantes perderam um pênalti com o Magé logo no primeiro minuto de jogo, defendido por Guilherme. Entretanto, antes da final da partida, já nos acréscimos, Jailson acertou um chute cruzado, decretando a vaga na final dos donos da casa. Já o Voltaço, Volta Redonda, se classificou para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro com 2 rodadas de antecedência, ao empatar com o Aparecidense de Goiás em 1-1 neste domingo, dia 11 de agosto, no Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Lucas Souza colocou o Esquadrão de Aço na frente, mas Rubens empatou para a equipe da casa. Com o resultado, o Voltaço chegou a 31 pontos na 5ª posição da competição. Já o Nova Iguaçu segurou o empate sem gols com o Inter de Limeira de São Paulo neste sábado, dia 10 de agosto, no Major Levi Sobrinho, no interior paulista, no jogo de ida das oitavas da Série D do Brasileiro. Com o resultado, o orgulhoso da Baixada, que jogou desde os 25 minutos do primeiro tempo com um homem a menos, porém conseguiu trazer a decisão da vaga para o Rio. O Nova Iguaçu volta a enfrentar o time paulistano no próximo sábado, dia 17, às 15 horas, no Laranjão, precisando de uma vitória simples para avançar e, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Já a Portuguesa da Ilha se complicou ao perder em casa para o Maringá por 3-1. O jogo de volta será no domingo e o time da casa poderá perder por até um gol. E para encerrar, nós vamos falar das Olimpíadas, que teve seu encerramento neste domingo. O Brasil terminou sua participação com 20 medalhas, sendo 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Apesar da decepção de ter registrado uma queda de medalhas em relação às Olimpíadas passadas, o Brasil teve bons motivos para comemorar e a gente vai encerrar esta edição trazendo um clipe especial no canal oficial do time Brasil. E nós vamos encerrar esta edição trazendo um clipe especial no canal oficial do time Brasil. Um grande abraço a todos que nos acompanham e até a próxima edição do Esporte Mais.
Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Tava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Você aceita? Claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Ceilândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz num Gol prata e eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom? Magé tem história. E a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo. Praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagina o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencido? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acaba por aqui. A história... A gente que é cria da Baixada nunca viu tanta gente na rua trabalhando. Magé virou um canteiro de obras. É uma cidade em movimento e em transformação. As praças reformadas só vivem lotadas com a tropinha jogando bola, altinha, futevôlei. Agora melhorou pra caraca na comunidade aqui também, né? Mas sim, fala, rapaziada. Mas claro, só depois do horário da escola. Você não gosta da comida da mamãe? Não, eu gosto. Você gosta da comida da onde? Da escola. E o complexo esportivo do Lamarca? Tá lindo. Por que choras, Central Park? Lugar especial para pessoas especiais. Escolhido por ele para comemorar esse momento. O sorriso está na boca da galera. É o sorriso de quem não precisa ir para outra cidade para receber atendimento na saúde. Se liga como tá o hospital, novinho, sacola no pé, esquece, coisa do passado. A gente tinha que sair com sacola de plástico no pé, porque pra gente sair um calçado, mulheres, crianças, nós andava na lama. Pode lançar teu pisante mais maneiro e ir pra pista porque vai chegar limpinho. Isso é dignidade. Comida na mesa, crianças na escola, jovem com pré-vestibular e adulto empregado. É muito gratificante mesmo tudo isso que está acontecendo aqui no nosso lugar. Essa é a Magé que está sendo construída pra gente.